Bom dia, turma. Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem. Hoje a gente vai aprender sobre figuras planas e figuras espaciais. Ô professor, e qual é a diferença de figura plana e figura espacial? A figura plana, eu costumo dizer que são figuras que têm apenas duas dimensões. E as figuras espaciais têm três dimensões. Quais são as dimensões da figura plana? É largura e comprimento. Então, se ela tem largura e comprimento, não tem altura, eu não posso pegar. Então, figura plana eu não posso pegar. Agora, já a figura espacial, que são figuras que têm três dimensões. Por que três dimensões? Tem largura, comprimento e tem altura. Quando eu digo que a figura plana é 2D, que é duas dimensões, é porque ela só tem comprimento e largura, tá certo? Então, isso tudo que a gente consegue pegar é uma figura espacial. Agora, existem as figuras espaciais que a gente estuda mais. Existem as figuras planas que a gente estuda mais. Exemplo aqui que eu coloquei de figuras planas. A gente tem um triângulo, a gente tem a representação de um quadrado, a gente tem uma representação de uma circunferência, certo? De um círculo. Tudo isso são figuras planas. E aqui, ó, eu não consigo pegar, mas aqui eu representei ele na forma de três dimensões: comprimento, largura e altura, certo? Então, figuras espaciais são figuras que têm três dimensões: comprimento, largura e altura. E aqui eu representei na forma de um cubo, na forma de uma pirâmide e na forma de um cilindro, tá certo? Uma esfera é uma figura espacial, porque uma esfera nós conseguimos pegar uma bola, essa bola de futebol, que a gente chama de bola, mas ela é uma esfera, certo? É uma figura espacial, porque ela tem três dimensões, eu posso dizer, né? Existe também os entes geométricos, certo? Que são assim, a parte básica da parte do estudo da geometria, que é o ponto, a reta e o plano, certo? Um ponto, certo? Ele é representado pela letrinha maiúscula. Então eu disse que esse ponto era o ponto A e eu represento ele pela letra maiúscula. Se você colocar um ponto e colocar uma letra minúscula, ele deixa de ser ponto, vamos dizer assim, vai estar errado, tá certo? Aí tem a reta. A reta a gente sabe que ela não tem fim e não tem início, certo? Então veja só, a reta ela é representada pela letra minúscula. E a gente tem o plano, certo? O plano, ó, um exemplo de um plano aqui, o meu quadro, certo? Ele também é infinito, tá certo? O meu quadro aqui é só um exemplo, uma representação, mas o plano ele é infinito. Aí veja só o que a gente costuma dizer. Tem um ponto, certo? O ponto ele não tem nem comprimento, nem largura, ele não tem altura, ele não tem nada. O ponto é uma ideia. Aí a gente costuma dizer que por dois pontos passa uma única reta. Porque não dá para passar mais de uma reta por dois pontos. Por que não dá? Porque se eu for colocando outra reta aqui, ó, vai ser uma só. A gente vai ver apenas uma. Então, veja só, tem a ideia de ponto. Aí depois do ponto, já com dois pontos, se forma uma única reta. Por dois pontos passa uma única reta. Veja só, a partir do ponto também, por um ponto passa infinitas retas. Eu consigo passar infinitas retas por um ponto, certo? Olha a ideia, usando o ponto. Com três pontos que não são coincidentes, certo? Eles não estão na mesma reta. Então tem um ponto aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu consigo formar um plano, tá certo? Então o plano ele não precisa ter quatro lados, ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então
3 pontos determinam um plano. Eu consigo formar um ponto, mas os 3 pontos não podem ser coincidentes, certo? Ele não pode estar na mesma reta. Veja só. Então, tudo isso aqui que eu falei de reta, de plano, foi a partir do ponto. Então, a gente já viu que existem figuras planas, já vimos que existem figuras espaciais e vimos algumas características desses entes geométricos. Ponto, reta e plano. Tá certo? Aí agora, eu queria aqui, vir e mostrar a vocês áreas de figuras planas. Aí eu coloquei aqui duas figuras, porque o quadrado é o que eu vou cobrar na atividade, que é a área do triângulo e a área do quadrado, tá certo? Então veja só, para a gente calcular a área do triângulo, a gente precisa saber o tamanho da base e a altura do triângulo. Então imagina só que eu tenho um triângulo aqui, que a base mede 20 centímetros. E a altura desse triângulo, que é representado pela letrinha H, a altura é representada pela letrinha H e a base é representada pela letra B, certo? A altura, vamos dizer que a altura desse triângulo é 10. Então eu quero calcular a área. Aí vocês estão aí se perguntando em casa, oxente, o professor está falando de área. O que é área? A área de uma figura, minha gente, uma figura plana, certo? Porque numa figura espacial a gente calcula o volume, tá certo? Mas a área é na figura plana, certo? A área é o espaço que essa figura está ocupando. Eu não tenho isso aqui, esse meu quadro, não é isso? Essa figura aqui plana, ela está ocupando um espaço no meu quadro. Aí eu quero calcular qual é o espaço que ela está ocupando. Isso a gente chama de área, tá certo? Então, para eu calcular a área do triângulo, eu tenho que pegar o tamanho da base, a base é essa partezinha aqui de baixo, e multiplicar pela altura. Então, a base é 20 e a altura é 10. E esse resultado eu divido por 2. Então, 20 vezes 10 é 200. E 200 dividido por 2 vai dar 100. Então, a área desse meu triângulo é 100. É dessa forma que a gente calcula a área de um triângulo, ok? E o professor, como a gente calcula a área de um quadrado? Bem fácil. Um quadrado, a gente sabe que todos os lados têm o mesmo tamanho, porque isso é característica do quadrado. Então, se professor desenha um quadrado que tem lados diferentes, não é um quadrado. É um quadrilátero, mas não é um quadrado, porque para ser um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. E fora isso, todos os ângulos têm que ser igual a 90 graus, certo? Então aqui eu tenho um quadrado. E como que eu calculo o lado de um quadrado? O lado não, desculpa, a área de um quadrado. Para a gente calcular a área de um quadrado é bem fácil. A gente pega a medida aqui de um lado, que é a minha base, e multiplica pela altura, ou comprimento, ou a largura do quadrado. Então, é essa base vezes essa altura aqui. Então, se aqui eu sei que esse lado é igual a esse, então é multiplicar L por L. E L vezes L, L elevado a 1 vezes L é igual a L ao quadrado. Então, a área de um quadrado é bem fácil para calcular. É só pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. Professor, o senhor falou tanto, eu não entendi nada. Imagina que esse quadrado aqui, esse lado aqui é 3. Se esse lado é 3 é um quadrado, quer dizer que esse lado é 3, esse lado é 3 e esse lado é 3. Não é isso? Então, se tu sabe o valor do lado, é só pegar aqui, 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, a área desse quadrado é 9. Se aqui fosse 5, 5, 5 e 5, aí tu ia pegar 5 e elevar ao quadrado. Ia ser 25. Tá certo? Aí isso aqui é até interessante, porque no segundo quesito ele diz assim, que tem um quadrado e ele diz a área do quadrado. Exemplo, ele diz assim, o quadrado a seguir tem área medindo 9 metros. Descubra o lado do quadrado. Ele quer saber o lado. Se eu quero descobrir o lado do quadrado e eu tenho
a área, é só tirar a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então quer dizer que o lado é 3, tá certo? Então, minha gente, no segundo quesito, ele quer para que você descubra o lado e ele deu a área, então você vai tirar a raiz quadrada. Já no primeiro, ele dá o tamanho do lado e ele quer que você descubra a área. Aí tu vai pegar o tamanho que ele deu e elevar ao quadrado. Aí quando fizer, exemplo, se ele deu 20, aí tu vai fazer 20 ao quadrado, é 20 vezes 20. Aí tu faz 20 vezes 20 e tu descobre a resposta. Do mesmo jeito, no terceiro quesito. Qualquer dúvida, fale comigo, tá certo? Quando eu ver a mensagem, eu tiro sua dúvida e até a próxima aula.